Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aula da gente, tá certo? Nossa aulinha 24. E hoje a gente vai terminar essa parte introdutória, tá pessoal? De química orgânica, ou seja, a gente vai concluir as funções orgânicas e também já vai dar uma começada, já vai dar uma introduzida nesse assuntozinho novo que é a parte de cinética, beleza? Então, vamos embora lá. O que é que tá faltando de funções para a gente trabalhar, galera? Tá faltando as funções nitrogenadas, tá certo? As principais funções nitrogenadas, na verdade, só são duas, tá bom? Que são as aminas e as amidas. Cuidado que o nome é parecido, mas a função, a caracterização é diferente, certo? Vamos falar um pouquinho agora das aminas, galera. Vê só. O que são aminas? Aminas são compostos derivados da amônia, tá certo? Que é o NH3, pela substituição de um átomo de hidrogênio ou mais por grupos carbônicos, tá certo? Radicais alquílicos. Bota um metil, um etil, um propil, alguma coisa, tá certo? Ou coloca um radical fenil ou um radical derivado de alceno, tá? É só tirar o hidrogênio lá da amônia e colocar no lugar um radical derivado lá do meu hidrocarboneto. Tá, galera? Então, NH3 tirou um hidrogênio, ou um ou dois, colocou um outro radical, você tem uma amina. Você pode pensar também que é um nitrogênio ligado a um carbono saturado, não, diretamente, certo? E aí, como é que a gente vai dar nome para as aminas? Vamos lá aqui comigo, galera. Opa. Tá aqui alguns exemplos. A gente pode usar uma nomenclatura mais oficial, tá? Que não é tão comum, e pode usar uma nomenclatura usual, tá? Como é que seria a nomenclatura oficial? É só utilizar aquela ideia que a gente vem usando lá desde hidrocarboneto. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo é o quê? Quantidade de carbonos. Infixo tem a ver com tipo de ligação química. E o sufixo tem a ver com a função. Para as aminas, o sufixo que a gente vai usar é o próprio nome, amina. Então, nesse primeiro aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem uma cadeia carbônica com um carbono só. Então, eu vou usar o prefixo met. Não tem nem ligação dupla nem tripla entre carbonos. Então, é o met-an. E se é uma amina, é a metanamina. Beleza? Então essa é a nomenclatura mais oficial. Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte: você olha o seu nitrogênio, tá certo? E dá uma olhada quais são os radicais que estão ligados a esse nitrogênio. Se você olhar direitinho, a esse nitrogênio está ligado um radical metil, certo, galera? Então, uma nomenclatura usual pode ser assim: é um metil ligado ao nitrogênio de uma amina. Então, é a metil, vou botar aqui, é a metilamina. Ou, se você preferir, é a metilamina, tá certo? Então, esse seria o nomezinho mais usual, talvez até o que você vai mais encontrar em provas por aí, tá bom? Nesse outro aqui da direita, a gente pode usar também a mesma ideia, digamos assim, oficial. É o quê? Prefixo, infixo, sufixo. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 2. Então, eu uso o prefixo et. Só tem ligação simples entre carbonos. Então, é uma et-an. Não é uma amina, porque tem esse nitrogênio ligado aí a um carbonozinho, tá certo? Que não está ligado nem a oxigênio nem nada. Então, é a metanamina. Então, seria o nome oficial. Mas se você preferir, você pode pensar que você tem um radical de que nome, galera? Você tem aqui um etil ligado ao nitrogênio de uma amina. Então, você pode dizer que isso é a etilamina. Ou a metilamina. Ou, desculpa, ou a etilamina, tá certo? Então, etanamina ou etilamina, tá certo? Aqui embaixo, quando você tem uma amina que é secundária, o que é uma amina secundária? É quando ela tá, você tirou dois hidrogênios do nitrogênio lá da amônia e substituiu por radicais. Quando você tem uma amina que é secundária, a gente tem mais costume de usar a forma usual mesmo, que é colocar o nome dos radicais que estão ligados a esse nitrogênio. Então, eu tenho um radical metil e tem um radical etil ligados ao nitrogênio da amina. Então, eu posso dizer que isso aqui é a metil etil
amina, certo? Então, é a metiletilamina. Se tivesse outros radicais, você faria do mesmo jeito. Se fosse um propil, seria metilpropilamina. Se fosse um etil e um propil, era etilpropilamina. Sempre lembrando de colocar o nome do radical menorzinho na frente e depois o nome do radical maior. Tá bom? E esse daqui, galera, mesmo esquema. Lembra que, ó, quando você tem o benzeno na forma de um radical, certo? Na forma de um radical, o nome desse radical ele recebe a nomenclatura fenil, tá, galera? Então é um fenil ligado a um nitrogênio da amina. Então isso aí é a fenilamina. Ou se você preferir, a fenilamina. Essa fenilamina, galera, tem um nomezinho usual que é muito, mas muito, muito famoso mesmo, que é a famosa anilina. Anilina. Que é exatamente aquele corantezinho que a gente utiliza em bolo, em doce, tá certo? É exatamente composto por essa substância daí, beleza? Então, para as aminas, galera, como é que a gente, o que é que a gente tem que saber? Saber identificar, tá certo? É quando você pega um nitrogênio, sendo simples, é um nitrogênio ligado a carbonos, certo? Sendo que esse carbono não pode estar ligado a a outro elemento, como oxigênio, porque se tiver já vai ser outra função. Então, pegou o nitrogênio entre carbonos ou ligado a um carbono, você tem ali uma amina, tá certo? E saber o nome é só você olhar para os radicais que estão ligados a essa amina e colocar o nome do radical seguindo do termo do sufixo amina. Etilamina, metilamina, propilamina, por aí vai. Beleza? Então tá aí as nossas aminas, tá, galera? E para a gente finalizar, vamos falar um pouco das amidas, tá certo? Cuidado que o nome é bem parecido, só muda uma letrinha, tá, galera? Mas a função é completamente diferente. Como é que a gente identifica as amidas? As amidas, galera, são compostos derivados de ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico, né, o famoso C-OH, é o que é que você faz? Pega esse OH, tira e liga um nitrogênio, certo? Então você substitui a hidroxila por um nitrogênio. Então você vai ter o grupo funcional assim, C-ON, C-ON, C-ON. Toda vez que você encontrar esse grupo funcional C-O ligado a um nitrogênio, você tem um grupamento amida, tá certo? Amida. Se for só um carbono sem esse O ligado ao nitrogênio, é uma amina. Mas se for C-O nitrogênio, aí eu tenho uma amida, tá certo? Como é que eu dou nome para as minhas amidas? É igualzinho, tá certo? A hidrocarbonetos, aos álcools, até as próprias aminas que a gente viu. Prefixo, infixo, sufixo. Vamos lá. Se eu olhar direitinho aqui para esse composto, galera, a cadeia principal só tem um carbono. Qual é o prefixo para um carbono? Met. Tem ligação dupla entre carbonos? Tem não. Se não tem ligação dupla entre carbonos, eu uso o infixo an. Mas isso aí é uma amida. Então é a metanamida. Coloquei aqui o sufixo da amida, certo? Não tem nomenclatura usual, tá certo? É assim mesmo. Mesma coisa vai ser aqui, ó. Quantos carbonos na cadeia principal? Tenho dois. Então o prefixo que eu uso é o et. Tem ligação dupla entre carbonos? Tem não. Então é etan. Não é uma amida? C dupla ON. Então é a etanamida. Nomenclaturazinha oficial. Beleza? Quando a amida tiver radicais, galera, vê só, ou o radical pode estar na cadeia carbônica, como nesse exemplo da esquerda, ou o radical pode estar ligado ao nitrogênio, como exemplo da direita. Então, o que é que a gente tem? Mesmo esquema, ó, cadeia principal, certo? Tudo que está fora da cadeia principal é radical. Como é o nome desse radical? É um radical metil. Show? Vamos numerar a cadeia carbônica? Bora. O carbono da carbonila é sempre o número 1. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá. No carbono 2 tem um metil. E esse metil está ligado a que composto? É uma amida. Qual é o nome dessa amida aí? Bom, 4 carbonos na cadeia principal, but.
certo? Só tem ligação simples entre carbono, butan, e é uma amida, butanamida. Então, o nome desse cara é a 2-metil-butanamida, certo? Ah, professor, e quando eu tiver um radical ligado ao nitrogênio, aí como é que a gente dá nome? É assim, galera. Quando você tiver um radical aqui ligado ao nitrogênio, nesse caso aqui você tem um radical o quê? Metil, certo? Antes do nome da amida, você faz o seguinte, você coloca a letra N seguido do nome do radical. Para que isso? Quando essa letra N vem seguida do nome do radical, isso quer dizer que o radical ele está ligado ao nitrogênio da amida. Então, N-metil quer dizer que tem um metil ligado ao nitrogênio da amida. De que amida? Aí vamos lá. A minha amida tem o que aqui, ó? Tem 2 carbonos na cadeia principal, então eu uso o prefixo et. Só tem ligação simples entre carbonos, então é a et-an. E é uma amida etanamida. Então, essa aí é a nomenclatura das nossas amidazinhas, tá, galera? Se for numeração, o radical está ligado à cadeia principal da amida. Se você tiver um N na frente, você tem o radical ligado ao nitrogênio da amida. Beleza, galera? Tranquilo? Então, tá aqui as nossas funções, tá certo? Com isso aí a gente finaliza essa parte de funções, né? Saber identificar, saber dar nome das funções mais simples, algumas características, de fato é muito importante, tá, pessoal? Não negligencie isso, porque às vezes cai lá uma questãozinha pedindo para você dar um resultado, dar uma resposta, e em vez de ter a fórmula ou estrutural, tem o nome da substância. Então você precisa, às vezes, identificar a substância, ou então a questão envolve uma certa substância que ele não te dá a figura, digamos assim, a fórmula estrutural. Ele só te dá o nome. Aí tu precisa desenhar para poder dizer alguma coisa, tá certo? Então, finalizamos. Vai ter mais orgânica sim nas próximas aulas. Eu diria que até as partes mais importantes, que a gente vai falar de quê? Das propriedades dos compostos orgânicos, que eu diria que é a parte mais importante aí de química. Falar de solubilidade, falar de interações, falar de ponto de fusão, ponto de ebulição, tá, galera? Então, a gente continua assim com essa partezinha de orgânica. E, em paralelo a isso, a gente vai começar a ver mais um outro assuntozinho, tá certo? De físico-química, que hoje a gente vai começar com cinética química, tá, galera? Então, vamos embora aí para nossa cinética química. O que é cinética química, galera? Cinética química, o termo cinética você já deve ter ouvido falar, com certeza, né, lá em física, tá bom? Cinética é o estudo das velocidades, tá certo? Em física a gente estuda a velocidade de um movimento, tá bom? Um movimento de translação, um movimento de rotação. Aqui em química a gente vai estudar as velocidades das reações químicas. Velocidade com que reagentes são consumidos, velocidade com que os produtos são formados. Além de estudar as velocidades, a gente também vai estudar os fatores que alteram ou que influenciam a velocidade de uma reação. Em outras palavras, como é que a gente pode deixar as reações mais lentas ou deixar as reações mais rápidas? Tudo isso a gente estuda na parte dos fatores. Tá, galera? Por que a gente estudaria esses fatores? Por que a gente estuda cinética química? Olha só, a gente sabe que a oxidação de metais é um problema aí grave aí que a gente tem, né? Todo ano é gasto milhares de reais, de dólares, não sei, depende do país, né? Na manutenção de estruturas metálicas, navio, encanamento, estrutura metálica de prédios, de casas, tá certo? Então isso é muito custoso. E se a gente conseguisse desacelerar o enferrujamento, a oxidação de metais, tá? Se a gente conseguisse deixar essa reação mais lenta, a gente pode estudar a reação, a cinética da reação para tentar pausar um pouco ou deixar ela mais lenta, a fim de que a gente tenha metais durando mais tempo, tá, galera? Então isso aí é uma situação. Outra situação, imagina numa indústria. Como é que uma indústria produz determinado produto mais rápido e num tempo menor? Então é a função aí da cinética química, o quê? Entrar nessa indústria, olhar qual é a reação que produz essa substância, estudar essa reação para alterar algum fator, alguma condição que deixa mais rápido ou deixa
mais lento, tá certo? Papel da cinética. Outra situação aí que, pô, essa daí vocês também já devem ter se reparado. Como é que eu evito que as frutas ou que as comidas apodreçam, tá certo? Por muito tempo isso aí foi muito custoso pra gente. Por quê? Porque os alimentos estragavam com muita rapidez, muita facilidade, certo? Então a demanda por alimentos era muito grande, faltava-se alimentos, tá? E aí, à medida que a gente conseguiu conservar mais alimentos, a gente sanou um pouquinho esse problema. O apodrecimento, galera, nada mais é do que uma reação de oxidação das frutas. Então, se eu conseguir desacelerar, tá certo, essas reações, eu consigo conservar o alimento por mais tempo. Essa daí, acredito que vocês já estão em mente, que seria uma atitude, seria qual? Colocar o alimento na geladeira, diminuir a temperatura. E daqui a pouquinho a gente vai entender como é que a temperatura influencia na velocidade de uma reação, tá certo? Então vamos embora, ó. Quando a gente estuda cinética química, pessoal, a gente define primeiro o que é uma velocidade média de uma reação. O que é? É a taxa média de variação da quantidade de reagente ou de produto no tempo, certo? Uma reação química, os reagentes são consumidos, os produtos são formados. A quantidade de reagente ao longo do tempo faz o quê? Diminui. A quantidade de produto faz o quê? Aumenta. Então, a velocidade média vai medir exatamente essa variação da quantidade de produto ou reagente em função do tempo. Tá bom, galera? Seja essa quantidade em número de mols, seja essa quantidade em massa, ou essa quantidade também pode ser em quê? Em concentração. Ficou escondidinho um pouquinho, mas o termozinho certo seria concentração. Tá, pessoal? Então, geralmente para a gente vão aparecer velocidades em termos de concentração em função do tempo, tá certo? É a taxa de variação da concentração em função do tempo. Quando a gente fala de velocidade média, a gente mede exatamente isso, a variação da concentração do reagente ou do produto em função do tempo. Então, se eu quiser calcular, é só fazer concentração final menos concentração inicial dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando, tá, galera, que a partir de agora eu vou representar concentração molar por esse colchetezinho que você está vendo aí, beleza? Então, quando você tiver colchete, dentro do colchete tiver uma substância, leia-se concentração molar dessa substância. Então, velocidade média, concentração final menos concentração inicial, dividido pelo tempo. Quando eu falo quando eu falo de uma reação e falo de velocidade média, eu posso falar de duas formas. Ou eu posso falar da velocidade média de formação dos produtos, ou seja, a taxa média com que os produtos são formados em uma reação. Nesse caso dessa reação genérica, eu tenho como produtos C e D. Então, a velocidade média de C é a velocidade média de formação de C. Então, a velocidade média de D é a velocidade média de formação de D. Como produtos são formados, galera, toda vez que você fizer essa conta, você vai encontrar uma velocidade o quê? Positiva para essas reações, para essas espéciezinhas, tá certo? Então, velocidade positiva, velocidade de quê? De produto, velocidade de formação. Já se eu estiver falando de quê? De reagentes, eu estou falando de uma velocidade média de quê? De consumo. Então, reagentes são consumidos. E se eu estiver falando aí de A e de B, eu estou falando da velocidade com que A e com que B são consumidos. Como a quantidade deles diminui ao longo do tempo, galera, essas velocidades vão ser o quê? Negativas. Então, sempre que você encontrar uma velocidade negativa, isso quer dizer que é uma velocidade de consumo de uma espécie química, tá bom? Aqui em ΔH, ΔH o sinal não serve para dizer se está sendo absorvido ou liberado. Em cinética, o sinal da velocidade só indica se está sendo formado ou se está sendo produzido. Velocidade positiva, formação. Velocidade negativa, consumo. Agora o que é que pode aparecer para a gente também? A gente pode falar de velocidade média da reação como um todo, tá certo? Da reação, e essa velocidade média da reação, ela nos dá para a gente uma relação bem legal. Eu posso falar de velocidade de A, de B, de C e D. A e B são velocidades de consumo, C e D velocidade de formação. E aí, galera, é interessante lembrar que
A quantidade de reagentes e produtos que são consumidos e formados numa reação são diretamente proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Não é assim que a gente faz lá em estequiometria? Você usa os coeficientes para calcular as quantidades de reagentes formados, consumidos e produtos formados. Então, se a quantidade de reagente e produto consumido e formado é proporcional ao coeficiente, é porque as velocidades com que eles são consumidos e formados também é proporcional. Então, se você pegar a velocidade de A, dividir pelo coeficiente de A, velocidade de B, dividido pelo coeficiente de B, velocidade de C, dividido pelo de C, e o de D, dividido pelo de D, isso aí gera-se uma igualdade, e essa igualdade a gente chama de velocidade média da reação, tá certo? Então, se eu quiser saber a velocidade da reação, é só eu pegar a velocidade em relação a cada espécie química e dividir pelo coeficiente. Na verdade, eu escolho um deles e faço. Perceba que esse sinal de menos aí na frente da velocidade de A e de B só está servindo para quê? Para a gente deixar a equação matematicamente correta. Por quê? Porque essas velocidades, quando você calcula, são negativas. É para deixar tudo positivo, a gente bota esse sinalzinho na frente, tá bom? Então lembra, a velocidade média de consumo, de formação e a velocidade média da reação. O que é a velocidade média da reação? É a velocidade de uma espécie química dividido pelo seu coeficiente. Lembrando que as velocidades das espécies são diretamente proporcionais aos coeficientes. Se você souber a velocidade de uma substância, você sabe de todas as outras, tá, galera? Não esquece que isso aí é um dado muito interessante para a gente, tá bom? Então vamos agora fazer algumas questões de fixação para a gente aplicar direitinho o que a gente acabou de aprender, tá, galera? Vamos lá. Bora lá, ó. Vamos fazer essa questão 1 aí do material da gente, exercício de fixação. Diz o seguinte: o peróxido de oxigênio é um composto utilizado em várias áreas, certo? Industrialização de alimentos, de medicamentos, tratamento de efluentes, controle ambiental. Apesar de sua grande reatividade, o peróxido de hidrogênio é um metabólito natural em muitos organismos, participando de inúmeras reações biológicas. Quando decomposto, resulta em oxigênio molecular e água, segundo a equação química 2 de H2O2, dando 2 de água e oxigênio. Ao monitorar-se a decomposição de uma solução de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio, em função do tempo, obtivemos os seguintes resultados. Entendeu aí, galera? A variação do tempo e como a concentração foi mudando ao longo do tempo. Com base nos dados da tabela, podemos concluir que nos 200 minutos iniciais de reação, qual foi a velocidade de desaparecimento da água oxigenada do peróxido, tá, galera? Então, em outras palavras, de um tempo, se liga, ó, de um tempo T0 igual a zero até T final igual a 200 minutos, qual foi a velocidade média de quê? De desaparecimento, ou seja, de consumo da água oxigenada. Então, como é que a gente faz, galera? Bom, se eu quiser saber a velocidade média de consumo da água oxigenada, é só eu fazer o seguinte, ó. É só eu calcular a variação da concentração desse cara dividido pela variação do tempo. Ou seja, é a concentração desse cara final menos a concentração desse cara inicial. Beleza? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se eu olhar na tabela, eu já tenho esses dados aí, tá, galera? Então vamos lá, ó. Velocidade média de consumo do peróxido vai ser 0,096 menos 0,100, tudo isso dividido por quanto? 200 menos zero. Isso aqui vai me dar, ó, uma velocidade média de quem? De H2O2 igual a menos 0,004 dividido por 200. Ou seja, vai me dar menos 2 vezes 10 a menos 5 mols por litro
por minuto. Deu negativo, galera, justamente porque eu estou falando do peróxido, que é um reagente, e a velocidade dos reagentes é negativa. Como nas alternativas está em módulo, a gente vai marcar aqui, ó, letra D de dado. Tá certo? Vamos embora. Ó, segunda. O bromo é um elemento não metálico, líquido, de cor avermelhada à temperatura ambiente, volátil, denso e instável, podendo ser obtido por meio da equação abaixo. Considerando que a velocidade de desaparecimento do íon brometo, quem é o íon brometo, galera? O brometo é o Br-, é igual a 5,5 vezes 10 a menos 3, a velocidade de aparecimento do bromo, quem é o bromo? Br2, em mol por litro será de quanto? Então, nesse caso, a gente tem que lembrar que o que, galera? A velocidade em relação a cada espécie química é proporcional ao coeficiente estequiométrico, ou seja, a velocidade média do Br menos dividido pelo coeficiente, que é quanto? 5, é igual à velocidade média do Br2 dividido pelo coeficiente, que é 3. Tá certo? Se você quiser, você pode botar um menos aqui na frente para ajustar, ou você pode trabalhar com o módulo, não tem problema não. Certo? Depois você bota o sinal. Se for produto, positivo. Se for reagente, negativo. Aí, galera, o que é que a gente faz agora? É só a gente substituir. Bora lá. 5,5 vezes 10 a menos 3 dividido por quanto? Por 5 é igual a velocidade média do BR2 dividido por 3. Ou seja, se eu simplificar aqui, ó, 1,1, a velocidade média do BR2 vai ser quanto? Vai ser 3,3 vezes 10 a menos 3, o quê? Mols por litro vezes segundo, tá certo? O que está na letra C de casa, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, galera? Ou a gente calcula a velocidade média com os dados de uma tabela, e aí você substitui de maneira direta, ou se ele te der a velocidade de uma espécie química da reação e pedir de outra, o que é que tu faz? Tu usa aquela proporção. Velocidade é proporcional ao coeficiente estequiométrico. Beleza, galerinha? Show de bola? Então, vamos agora para a segunda partezinha desse início de cinética, onde a gente vai falar dos fatores que alteram a velocidade. Vamos embora. Galera, vamos falar agora dos fatores que alteram a velocidade de uma reação, certo? Para a gente primeiro entender como alterar uma velocidade de uma reação, como deixar uma reação mais lenta ou mais rápida, a gente precisa entender um pouquinho, de maneira simples, como é que uma reação ela se processa, tá bom? Então existem duas teorias bem simplesinhas, que elas se completam, digamos assim, que tentam explicar para a gente como é que uma reação química acontece. E aí, se a gente entender como é que uma reação química acontece, a gente sabe como deve interferir para deixar ela mais rápida ou deixar ela mais lenta, tá certo? A primeira teoria que eu vou apresentar para vocês é o que a gente chama de teoria das colisões. Vamos lá, o que é que diz a teoria das colisões? Diz o seguinte, galera, para ter reação química é necessário que os reagentes eles colidam entre si. Isso é de certa forma um pouco óbvio. Por quê? Porque a gente sabe que uma reação química nada mais é do que átomos se reorganizando para formar novas substâncias. Ou seja, as ligações químicas elas têm que se quebrar, ligações químicas novas têm que se formar para poder ter reação. Para poder esses átomos se reorganizar, é necessário que eles entrem em contato entre si, tá? Só que esse contato, galera, ele não pode ser de qualquer forma, tá bom? Esse contato, essa colisão, a gente diz assim, ela tem que acontecer numa posição específica, tá? Só em uma posição específica é que essa troca de átomos vai ocorrer de fato. Então a gente diz assim, que para uma reação química ocorrer, é necessário que os reagentes entrem em contato
colidam entre si, mas colidam numa posição favorável, que a gente fala. A gente diz que a geometria, o posicionamento da colisão tem que ser o quê? Favorável. E é isso que diz a teoria das colisões. Que para ter reação, eu tenho que ter colisões com posições favoráveis, certo? Além da teoria das colisões, a gente também tem a teoria do complexo arquivado, que ela complementa a teoria das colisões, tá certo? É o seguinte, além de ter colisão e de ter posição favorável, é necessário que os reagentes eles tenham uma energia mínima para se transformar em produtos. Em outras palavras, antes dos reagentes virarem os produtos, eles têm que se transformar em um intermediário de alta energia para poder a reação acontecer. Nessa figurinha eu tenho H2 e 2. Antes de se transformar em duas moléculas de HI, eles têm que se transformar nesse intermediário aí no meio, tá certo? De alta energia, que é chamado de quê? De complexo ativado. Quando a gente analisa um gráfico, fica mais fácil. É tipo assim, para os reagentes virarem produtos, eles têm que vencer uma barreira de energia, ou seja, eles têm que ter energia suficiente para se transformar nesse complexo, para só então virar produto. É como se fosse você querendo atravessar uma montanha, uma bolinha querendo atravessar um morro. Para você ou a bolinha chegar do outro lado, ela tem que chegar no topo da montanha, ou seja, a bolinha tem que ter energia suficiente para chegar lá em cima. Se ela conseguir chegar lá em cima, ela atravessa para o outro lado. A mesma coisa serve para os reagentes. Eles têm que colidir com a posição favorável e a colisão tem que ter uma energia mínima para acontecer a reação. Essa energia mínima a gente chama de energia de quê? De ativação, tá, galera? Então os reagentes têm que ter uma energia maior do que a energia de ativação para ocorrer. É por isso que algumas reações, mesmo com os reagentes entrando em contato, elas não ocorrem. Por exemplo, a combustão do etanol. Se você derramar etanol na mesa, ou em algum lugar, um copinho, o etanol vai estar em contato com o oxigênio atmosférico. Então, vai ter colisão ali. Só que nessa temperatura ambiente, os reagentes não têm energia suficiente para reagir. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer um pouquinho de energia para poder ter reação. Ou seja, tem que dar um pouquinho, tem que gerar uma faísca elétrica, uma chama, para que uma quantidade de reagente reaja e a reação se processe. Essa energia, essa faísca elétrica, certo? Essa fagulha, na verdade, é a energia de ativação que está sendo fornecida. Beleza? Então, o que é que a gente conclui? Que para uma reação ocorrer, eu tenho que ter duas condições: colisões com geometria favorável e o reagente tem que ter energia mínima, tem que ter uma energia de ativação. Quando as colisões ocorrem com geometria favorável e os reagentes têm energia mínima, ou seja, têm energia maior que a energia de ativação, a gente diz que ocorreram colisões efetivas, galera, certo? Colisões efetivas. Ou seja, para ter reação química, é necessário que hajam colisões efetivas entre os reagentes. Que são colisões efetivas? Colisões com geometria favorável e com energia mínima, ou seja, energia maior que a energia de ativação. Então, se só tem reação com colisão efetiva, como é que eu faço para aumentar a velocidade da reação? É só eu aumentar o número de colisões efetivas. É simples. Colisão efetiva, galera, é algo percentual, certo? De 100 colisões que existem, 20 são efetivas. Então, se eu aumentar o número de colisões totais, eu sempre vou aumentar o número de colisões efetivas. E é pensando nisso que a gente vai estudar os fatores que alteram a velocidade. Basta eu aumentar o número de colisões efetivas, tá certo? Que eu vou ter uma velocidade maior. Aí que fatores são esses? Bora lá. Primeiro, a concentração. Quanto maior for a concentração dos reagentes, galera, quanto mais reagentes eu tenho no mesmo volume, mais eles vão bater uns nos outros, mais colisões efetivas vão ter. É só você pensar. Pô, uma sala de aula com 10 alunos, manda todo mundo andar para um lado e para o outro. Eventualmente, um vai colidir no outro. Agora, pega a mesma sala de aula e bota 300 alunos dentro. Bota uma sala entupida de gente. Aumenta a concentração de alunos na sala e bota eles para andar. Com certeza, eles vão colidir muito mais do que antes. Então, se tem mais colisão, tem mais colisão efetiva. Se tem mais colisão efetiva, maior será a
velocidade. Onde é que a gente vê isso na prática? Quando tu quer, sei lá, quando tu quer acender o fogo do carvão numa churrasqueira, o que é que a gente faz? A gente não abana, né? Pega alguma coisa para abanar ou para soprar. Quando tu abana, assopra, tu aumenta a concentração de oxigênio ali na região da chama. Se eu aumento a concentração de oxigênio, o que é que acontece com a velocidade de queima? Aumenta, tá certo? Então, aumentei concentração, aumentei o quê? Velocidade, tá bom? Outro fator interessante que a gente vê muito é a superfície de contato. Galera, superfície de contato está relacionado com a área, com a região, com a quantidade de partículas que estão em contato entre si. Então imagine essa imagem daí, onde eu tenho duas substâncias. Eu tenho uma substância preta aí, as bolinhas, e as azuis. Se você olhar direitinho, só as partículas da periferia, né, da superfície da substância preta que estão em contato com outras. Essas partículas de dentro, elas não estão em contato com outro reagente. Se não estão em contato, não vai ter reação. Agora vê, se eu partir ela em 4 pedaços, se eu triturar, tá certo? Se eu aumentar a superfície de contato, perceba que agora todas as partículas, as de fora e as de dentro, que antes não estavam em contato, agora vão estar em contato com os reagentes. Se eu tenho mais reagentes em contato, eu tenho mais colisões, tá certo? E eu tenho mais colisões efetivas, ou seja, eu também aumento a velocidade. Então, aumentei a superfície de contato, aumentei a velocidade. Exemplo, esse aí da imagem. Pega um comprimido efervescente, bota lá para efervescer. Pega esse mesmo comprimido, tritura ele todinho e bota na água. Você vai perceber que quando está triturado, a efervescência é muito, muito, muito mais rápida. Tenta queimar um pedaço de madeira inteiro. Depois parte ele todinho em pequenas lasquinhas e tenta queimar. Vai queimar muito mais rápido. Galera, tenta botar fogo numa barra de ferro, não acontece nada. Agora pega um pedaço de bombril, que é ferro finamente dividido, e bota fogo. No instante, aquele ferro lá, né, aquele aço, ele vai oxidar todinho. Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade da reação. Tá bom? Outro fator é a temperatura, galera. A temperatura influi diretamente na energia das moléculas, certo? Então, lembra que as moléculas têm que vencer aquela barreira? Se eu aumento a temperatura, além de ter mais colisão, porque as moléculas vão estar mais rápido, as moléculas vão ter mais energia para atravessar aquela montanha, para vencer aquela barreira. Ou seja, mais moléculas terão energia maior do que energia de ativação. E se mais moléculas atravessam aquela barreira, maior é a velocidade da reação. Então, toda vez que eu aumento a temperatura de uma reação, a velocidade aumenta. E se eu diminuir, a velocidade diminui. É por isso que a gente bota os alimentos na geladeira para conservar. Por quê? Se a temperatura é mais baixa, as velocidades de oxidação lá dos alimentos vão ser menores, o alimento vai durar mais tempo, tá certo? É por isso que aqui, né, na nossa cidade, na nossa região, como é muito quente, os alimentos fora da geladeira, certo? Oxidam, apodrecem muito mais rápido. Pega uma fruta aí, uma banana, sei lá, laranja, qualquer coisa, deixa em cima da mesa. No instante ela apodrece. Por quê? Porque é muito quente, as velocidades das reações são mais rápidas. Agora, se tu for num país mais frio, pode deixar os alimentos do lado de fora sem nenhum problema, que eles vão durar muito mais tempo por causa da temperatura, tá bom? Então, aumentei a temperatura, galera, sempre aumento a velocidade, certo? E o outro é o fatorzinho aí que vai ser a presença ou não de um catalisador. Galera, toda vez que eu boto um catalisador, o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que altera o caminho da reação. Ela não altera nem o início nem o final. Ela altera o caminho da reação e nesse novo caminho a reação acontece de maneira mais fácil, tá certo? Então, essa figura representa bem. Lembrando que enzimas são catalisadores biológicos, tá certo? Então, ó, uma reação sem enzima, o cara teria que empurrar a bolinha montanha acima para depois descer. Quando a reação tem enzima, o caminho ele contorna essa montanha, é um caminho mais fácil de ocorrer. Então a gente diz assim, que o catalisador, ele promove um novo caminho, um novo mecanismo, e nesse novo mecanismo a energia de ativação é menor. Se nesse novo caminho a energia de ativação é menor, a reação vai acontecer por esse caminho e vai acontecer mais rápido. Então, toda vez que você bota um catalisador,
as reações elas acontecem de maneira mais rápida. Beleza, galera? Então, resumindo, 4 fatores que alteram as velocidades da reação. Concentração, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, quanto mais triturado, mais dividido tiver os reagentes, maior a velocidade. Temperatura, quanto maior for a temperatura de uma reação, maior será a velocidade. E a utilização de um catalisador. Toda vez que eu boto um catalisador, o catalisador promove um novo caminho. Nesse novo caminho, a energia de ativação é menor, ou seja, é mais fácil da reação ocorrer. Se é mais fácil, a velocidade vai ser maior. Tá certo, galera? Então tá aí os 4 fatores, bem importantes, vale a pena estudar bem. Como você viu agora, né? Cada um desses fatores a gente pode tirar um exemplo prático e desses exemplos práticos podem ser cobrados lá na hora do Enem, lá na provinha de vocês, tá certo? Então vamos aqui fazer mais umas questõezinhas aqui de fixação do material da gente, para a gente aplicar um pouquinho do que a gente aprendeu. Vamos embora. Vamos lá, galera. Ó, vamos fazer essa questão 3. Diz assim, ó. A durabilidade do bacon defumado depende das condições em que é mantido. Não só do bacon, tá, galera? De qualquer alimento depende das condições em que ele é mantido. Considerando igual massa desse produto, é correto afirmar que, entre as condições indicadas nas alternativas, o que permite maior durabilidade é aquela em que o bacon se encontra. Vamos lá. Quais são as condições para que um bacon ele dure mais tempo, né? Ele conserve por mais tempo? Se eu olhar nas alternativas, ele está falando o seguinte, né? Está falando em estar exposto ao ar ou estar no vácuo, está numa temperatura ambiente ou está refrigerado, está fatiado ou está uma peça inteira. Vamos analisar cada uma. Galera, em questão da exposição ao ar, o que vai fazer com que o bacon estrague é a oxidação da sua estrutura. Certo? É o contato com o ar atmosférico, com o oxigênio do ar. Então, a fim de diminuir a velocidade dessa reação, eu tenho que evitar com que o bacon, com que o alimento fique em contato com o ar, tá certo? Então, eu tenho que embalar ele a vácuo. Então, as embalagens a vácuo servem exatamente para isso, para fazer com que o alimento dure mais. Temperatura ambiente ou refrigerado? Bom, a gente viu que se eu aumento a temperatura, a velocidade aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a velocidade diminui. Então é melhor guardar os alimentos dentro da geladeira para que eles conservem por mais tempo, certo? Então, refrigerado. Fatiado ou em peça? Galera, toda vez que eu fatiar, que eu picotar, que eu cortar, eu estou aumentando a superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, vai oxidar mais rápido. Então é melhor guardar as peças inteiras, tá? No caso, a peça de bacon toda inteirinha. Então, a melhor opção seria embalado a vácuo, refrigerado e em peça, ou seja, inteiro. Resposta letra E, tá certo? É por isso que quando você vai no frigorífico, tá lá as peças de carne todas inteiras. Aí quando tu vai comprar, o cara corta todinho, fatia para você. Para quê? Para evitar que aquela peça estrague com facilidade. Beleza? Então, essa questão é interessante porque ele não serve só para o bacon, tá, pessoal? Serve para qualquer alimento aí que a gente esteja falando. Beleza? Vamos para a quarta, uma questãozinha de gráfico. Vê que legal. Diz assim, ó. Atualmente, a indústria química se utiliza de uma vasta gama de catalisadores que possuem vantagem de tornarem reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na ausência de catalisador. Galera, quando tiver um gráfico, tá certo? A gente pode analisar ele da seguinte forma. Primeiro, eu tenho aqui reagentes se transformando em produtos, beleza? Se eu tenho reagente e produto, perceba que os dois caminhos, tanto o A quanto o B, saem dos reagentes e chegam no produto, ou seja, nos mesmos reagentes, nos mesmos produtos. Ou seja, eu tenho a mesma reação acontecendo, beleza? Só que as duas curvas indicam as duas reações acontecendo com mecanismos em caminhos diferentes. Um caminho A, que a energia de ativação é alta, e um caminho B, em que a energia de ativação é mais baixa. Ora, se o próprio texto falou que eu estou falando de uma reação na ausência e na presença de catalisador, a A, que tem a energia de ativação mais alta, só pode ser sem catalisador, tá, galera? Catalisador. E a B, que a energia de ativação ela é o quê?
menor é a reação com catalisador. Beleza? Então, A sem, B com catalisador. Tá certo? O que é que a gente pode tirar desse gráfico? Geralmente desse gráfico, a gente pode tirar duas informações, certo? Além dessa de ser com ou sem catalisador, eu posso tirar as energias de ativação, tá certo? Como é que eu calculo a energia de ativação aqui? É só eu pegar aqui, ó, do patamar dos reagentes até o topo mais alto do gráfico. Então, essa daqui é a energia de ativação do processo B, chamar de EB. E essa daqui, ó, é a energia de ativação do processo A. É A. E, além disso, eu posso tirar o ΔH da reação. O ΔH da reação, galera, é a energia do produto menos a dos reagentes. Ou seja, é exatamente essa diferença daqui, ó. É o ΔH. Como eu estou saindo de um reagente que tem uma energia alta para um produto que tem uma energia baixa, o excesso de energia está sendo liberado. Ou seja, a minha reação ela é o quê? Exotérmica. Então, essas daí são as informações que a gente pode tirar desse gráfico. Vamos analisar as alternativas agora? Bora. A letra A diz assim: a reação A é exo e a B é endo. Galera, é a mesma reação. Se é a mesma reação, é o mesmo ΔH. Perceba que o catalisador não altera o início e o final da reação, só altera o meio da reação. Então ele só altera a energia de ativação, ele não altera o ΔH da reação, tá, galera? Então preste atenção nisso. Catalisador não altera o ΔH, só altera a energia de ativação. Então a letra A está falsa. Está dizendo que a curva B representa a reação sem catalisador. A gente acabou de ver que a A é que é sem catalisador, por quê? Porque a energia de ativação é maior, tá bom? Na C está dizendo que o valor de Y é a energia de ativação da reação não catalisada. Galera, a gente acabou de ver aqui, ó, que EA, certo? É exatamente essa distância daqui, ó. Certo? Então, EA, na verdade, corresponde ao valor de X. Tá certo? Se você olhar graficamente, geometricamente, corresponde a X. Certo? E ali na letra C está dizendo que corresponde ao Y. Tá errado. E na letra B diz que o valor x menos y representa a energia de ativação da reação catalisada. Galera, a reação catalisada tem esse valor aqui, ó, de energia, que eu botei aqui de roxo. Se você olhar direitinho, esse valorzinho, que é o EB, corresponde exatamente ao valor x, que é o grandão, menos esse pedacinho y. Ou seja, é exatamente o que está sendo dito na letra D de idade. Então vai ser a nossa resposta, tá, galera? Então, ó, preste atenção aí nas questões de gráfico, tá certo? Eu diria que é uma aposta legal para cair, tá bom? E é simples a análise, você consegue tirar as energias de ativação, tirar o ΔH, saber qual é o processo catalisado ou não, só através dessa análisezinha da gente, tá certo, galera? Show de bola? Então, tá aí nossos exercícios de quê? De fixação, tá bom? Então, galera, com isso aí a gente encerra a aula de hoje, certo? Encerra essa parte de quê? De funções orgânicas com as nossas funções nitrogenadas, as aminas e as amidas, certo? Como eu falei, né? Próximas aulas a gente vai ver mais orgânica, tá certo? Vai ver mais físico-química, certo? Mas essa parte de identificação de função a gente encerra, tá bom? E vimos aí a parte inicial de cinética, diria que também é a parte mais importante, essa parte de fatores que interferem na velocidade, porque como você viu na aula, é a partezinha que a gente pode tirar muita coisa prática, dia a dia, aplicações, tá, galera? Então, faça uns exercíciozinhos de funções, cinética química, você vai perceber que tem um pouquinho mais de questão, tá, na cinética, essa primeira parte, porque, como eu falei, partezinha bem importante. Beleza, galera? Tranquilo? Então, é isso aí, show de bola, valeu a todos. Lembrando que não deixa de ver as nossas aulinhas, tá, galera? Tira dúvidas lá no Zoom, ao vivo ou gravada, tá certo? Tirar dúvida é sempre importante, é sempre uma outra forma da gente revisar, da gente aprender. Mas se não puder ver ao vivo, dá uma olhada depois na gravação, tá bom? Mas não deixa de ver, tá bom, galera? Então tá, fiquem com Deus aí, bons estudos a todos. Daqui a pouquinho a gente tá junto de volta, tá, galera? Abração, tchau, tchau.